CBN Campinas. Campinas confirmou mais 3 mortes pela dengue. Uma criança de 10 anos está entre as vítimas da doença e a gente lembra, né, bem na idade em que está sendo vacinada aqui na cidade desde a semana passada, né? Com as 3 mortes confirmadas, então, na quarta-feira, a cidade já chega a 11 casos de mortes e são 56.458 casos confirmados. Pela primeira vez, então, uma criança, né, uma menina de 10 anos, e além dela também um homem de 43 e uma idosa de 84 nesse último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. E para a gente entender um pouco mais desse cenário da dengue aqui no município, a gente convidou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa von Zuben. Seja bem-vinda novamente. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes da CBN Campinas. Andréia, a gente vem acompanhando as ações que o município já vem desenvolvendo, né? Sejam de multirões, sejam também de ampliação de atendimentos dos pacientes, daqueles que estão com quadro, né, de sintomas da dengue. Também a campanha de vacinação. O que mais está faltando para a gente tentar conter um pouco mais o avanço da dengue aqui no município? Olha, eu acho que a gente pode dividir didaticamente em 2 partes, né? Uma parte é o controle do vetor, que vocês falaram aí, que a gente está trabalhando ininterruptamente. Na verdade, só domingo que não tem trabalho de campo, mas de segunda a sábado, com toda a máquina pública voltada mesmo a diminuir quantidade de mosquitos na cidade, com retirada de criadouros, várias ações educativas, vários trabalhos nesse sentido com a população, mas fato, né? A gente ainda encontra criadouro nas residências, então as equipes da saúde estão todo dia nas casas e ainda a gente encontra um número de criadores importantes, não só em residências, mas às vezes em espaços comerciais também. Então, continua, por mais que a gente fale, ainda muita dificuldade. É um mosquito muito difícil de combater, né? É um mosquito que, se a população não estiver junto, olhando toda semana, a capacidade de nascer novas gerações, ela é muito rápida. E a gente vê que ainda não tem um sucesso total aí nessa adesão. E a segunda parte, que tem a ver com a chamada de vocês, que são as pessoas e as manifestações clínicas, o tratamento, a procura por ajuda médica e a vacina, né? Então, a gente está com um número ainda muito grande de casos, tanto na rede pública quanto na rede privada, uma lotação grande, e precisa, né, que os profissionais de saúde cuidem para fazer uma hidratação muito vigorosa e adequada, com prescrição. A gente também ainda tem observado algumas pessoas que saem com suspeita de dengue sem a prescrição de ingesta suficiente de líquidos, né? Então, a gente também acabou de gravar um podcast de 1 hora de duração para um reforço aos profissionais de saúde da importância, não é dizer beba água, é dizer o quanto de água, qual é o volume de acordo com o peso. Não é hidratar com um frasco de soro, é hidratar com o volume necessário para dar expansão nos vasos e a pessoa parar, conseguir repor aí a perda de líquido que a dengue causa. Andréia, o Estado de São Paulo disse que a gente está num cenário de queda de novos casos, né, de redução de crescimento, digamos assim, né, após ter atingido o platô. Aqui em Campinas, o que havia sido dito no início do mês é que bem agora na segunda quinzena de abril que a gente ia ter esse pico, depois talvez uma redução. Há cerca de 2 meses o prefeito chegou a falar que a cidade poderia atingir 100 mil casos. A gente sabe que esse cenário é muito dinâmico e varia, né? Qual que é a previsão agora? A gente realmente já está numa redução de crescimento ou ainda não? E a gente deve chegar mesmo nesses 100 mil casos? Então, Campinas, eu acredito que a gente entrou em platô, pelos meus estudos epidemiológicos,
na semana 13, né? Que na verdade a gente começa a entrar no começo de abril. A gente não está em desaceleração ainda. A gente, pelas previsões também epidemiológicas, claro que elas têm um grau de imprevisibilidade, mas elas são feitas em modelo matemático, tudo leva a crer que a gente vai entrar em desaceleração é assim, né? Começa a cair, mas ainda com o número de casos altos a partir da semana que vem, pelo que nós estamos vendo. Então, hoje a gente está com 56 mil casos, né? Quase 56.500. A epidemia ela cresce na mesma velocidade que ela decresce. Então, não quer dizer que amanhã, depois, a gente vai ter uma queda enorme. Isso depende muito das condições climáticas. Então, eu acredito que essa queda grande ela só venha acontecer em junho, abril e maio. A gente ainda vai ter um número de casos grandes. Pode ainda haver essa hipótese de 100 mil casos, ela não está descartada, mas pelas avaliações que a gente vem fazendo agora com mais robustez, né? Porque a gente já passou aí mais ou menos da metade dessa história aí, a gente acha que vai ficar entre 85 mil, 90 mil casos, talvez um pouco menos. Eu sempre falo, né? O que poderia ainda mudar a dinâmica dessa transmissão é a gente eliminar de verdade os criadouros, né? A gente realmente não tem mosquito praticamente, porque a gente depende do mosquito para manter a transmissão. Mas como eu falei no começo, não é o que a gente vê, né? Nas nossas atividades de campo, a gente continua achando muita larva, muito mosquito. Então fica difícil a gente prever uma queda abrupta que não seja pela ajuda da temperatura. Andréia, me chamou a atenção quando você falou, né, de intensificar também a orientação para quem está fazendo ali o atendimento, né, desse protocolo e mais ser didático até com os pacientes em relação à hidratação. Vocês perceberam o retorno de alguns dos pacientes às unidades exatamente por não ter tido essa orientação tão adequada? Sim, né? A gente acompanha todos os casos. Esses 56 mil casos são notificados aqui para o Devisa e a gente, na nossa equipe, a gente vem fazendo esse acompanhamento. Então, a gente nota várias coisas, né? Uma primeira, o volume de líquido quando um paciente é leve, né, que é classificado como A, 60 ml por quilo de peso. Então, você imagina, uma pessoa que pesa 80 quilos, ela vai ter que ingerir de líquido quase 5 litros em 24 horas, sendo que 1/3 disso é em sais de reidratação oral. O que a gente nota? Muitas vezes o médico fala, suspeita é dengue, quem que fala com a pessoa e fala assim, beba mais água, mas não diz desse volume. E a hidratação na dengue, ela salva vidas, porque na verdade, mesmo que não seja visível que a pessoa está desidratando, diferente de outras viroses que tem vômito e diarreia, ela está perdendo líquido para os espaços ali dentro do corpo mesmo, né? Que muitas vezes não é notado. E aí, a pessoa, o médico, ele tem que, além de prescrever, perguntar, o senhor acha que vai conseguir? E depois, no outro dia, perguntar, conseguiu? Porque muita gente, por exemplo, principalmente idoso e criança, e se sentindo mal, às vezes não consegue fazer essa ingesta. E não fazendo, ele é um candidato a voltar para fazer a hidratação na veia, porque a gente não pode deixar essa pessoa sem a hidratação correta. E eu até estou aproveitando para dizer aqui, também tem profissionais de saúde que ouvem a CBN, a diferença entre vida e morte, gravidade, ela está na orientação correta. Dizer muito também dos sinais de alarme. Então, às vezes, a pessoa passa a primeira vez no médico, ela está bebendo líquido, mas ela começa a ter muito vômito, também dificultando, né? Que a ingestão de líquido ela seja adequada, ou ela começa a ter uma dor abdominal mais persistente, ou ela tem sensação de desmaio ou desmaio, ela tem que voltar imediatamente procurar ajuda médica. Mesmo que às vezes fale assim, meu Deus, mas eu vou ter que encarar horas e horas de espera. Sim, é muito importante que a gente esteja. Essa espera está ocorrendo por sobrecarga, ela não está sendo especial somente na rede pública, ela está acontecendo na privada também, mas a gente precisa entender, são alguns dias que fazem toda a diferença.
Uma outra característica da dengue, quando passa a febre, em todas as viroses, a gente aprende com a nossa mãe, com a nossa avó, sarou da febre, sarou da dengue. Infelizmente, a dengue não é assim. A fase que passa a febre é a fase que pode ser a mais crítica. Então, passou a febre, mas mantém outros sintomas, né? Muita dor no corpo, muito desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, voltar para procurar assistência médica também. E, André, em relação à vacina, saiu uma nota da Câmara Técnica do Ministério da Saúde autorizando que municípios que têm doses da vacina contra a dengue que vencem no próximo dia 30 de abril, né, para aplicar em um público ampliado, primeiramente de 6 a 16 anos, ou em caso de necessidade, dos 4 aos 59 anos. É o caso de Campinas ou não? Não, a gente não veio com remessa com esse vencimento, então a gente continua com a faixa etária preconizada inicialmente, que é 10 a 14 anos. Andréia, muito obrigada por trazer mais esclarecimentos, tirar mais dúvidas aqui nossas e poder contribuir com informação para os nossos ouvintes, para tentar, como você disse, né, eliminar principalmente os criadouros, para não ter toda essa sequência de atendimentos, né, dessas necessidades na rede de saúde que está, sim, com sobrecarga. Obrigada. Eu agradeço e insisto mais um pouquinho com a população. Uma vez por semana, 10 minutos, procure focos de água parada e, tendo febre, vá no médico e peça para falar quanto de líquido tem que beber. Muito obrigada. Andréia von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas.